A tão esperada guerra final de One Piece começou antes que nós imaginávamos. Estamos prestes a presenciar o incidente de Egghead, que promete ser muito maior do que foi o de Ohara e que vai abalar o mundo inteiro. A partir de agora, todos os capítulos de One Piece vão mostrar esses eventos, e é importante nós voltarmos um pouco para relembrar quem vai protagonizar essa guerra e o que pode acontecer no mundo após esses eventos. E no final desse vídeo vamos trazer uma teoria absurda sobre os principais personagens dessa guerra e sobre o propósito herdado de Barba Negra, que pode ter relação não só com o Shebeck, como já falamos aqui no canal, mas com o gigante ancestral Ors. Ficaram curiosos? Então já bota o fone, chama os amigos e vem com a gente. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, e se vocês gostam dos nossos vídeos e querem ver mais teorias aqui no canal, já deixem seu like e se inscrevam, porque estamos muito perto de bater os 70 mil e queremos muito bater essa meta com vocês. Desde já, muito obrigado, e sem mais delongas, vamos falar sobre o maior incidente de One Piece. Os eventos atualmente em andamento na ilha de Egghead têm um escopo muito maior do que parecia, com o governo mundial já mobilizando todas as suas forças para o que eles chamam de guerra em grande escala. O capítulo 1078 de One Piece revela que as atuais tentativas dos Chapéus de Palha de salvar o Dr. Vegapunk dos assassinos do governo mundial e de um misterioso traidor no próprio laboratório do cientista estão ocorrendo um dia antes do famoso incidente de Egghead. O capítulo prevê que o resultado desse incidente, ainda não revelado, chocará ao mundo de uma forma totalmente inesperada, com as forças da marinha e do governo mundial se reunindo em torno da ilha, prontas para iniciar um conflito que pode ser o estopim para a guerra final de One Piece. A maior revelação desse capítulo é que York, um dos satélites do Vegapunk, é a traidora desse arco. York alertou o governo mundial que Vegapunk estava conduzindo pesquisas proibidas no século perdido 3 meses antes dos eventos atuais. Depois que agentes de baixo escalão da Cyberpol foram despachados para Egghead para investigar e não retornaram, os Gorosei finalmente decidiram enviar a CP0 para assassinar o Vegapunk. Ciente dos recursos do cientista, um dos Gorosei, Jay Garcia Saturno, moveu-se pessoalmente, acompanhado pelo almirante da marinha Kizaru e uma frota de navios de guerra. A chegada inesperada de Luffy e sua tripulação tornou essa situação perigosa ainda mais explosiva. O capítulo 1078 faz um esforço muito grande para aumentar as expectativas dos fãs sobre este misterioso incidente e como isso vai chocar o mundo. Também lança mais luz sobre a decisão do governo mundial de eliminar o Vegapunk, mostrando que não foi tomada de forma premeditada, mas influenciada pelos últimos acontecimentos. Os Gorosei não estavam apenas com medo de perder o seu principal recurso científico, mas também do arsenal de invenções perigosas de Vegapunk, incluindo os poderosos soldados pacifistas. Quando decidiram agir contra o cientista, eles mobilizaram alguns de seus melhores recursos militares, com a expectativa de que uma guerra começaria. Depois de considerar a chegada de um Yonkou recém-coroado, que era Luffy, e a preparação do governo mundial para a guerra, fica claro que o incidente de Egghead será a faísca que iniciará o tão esperado conflito final de One Piece. Esta enorme batalha foi provocada por algum tempo. Após o fim do arco de Wano, Eiichiro Oda disse que a série mostraria desenvolvimentos em escala global, que levariam à maior batalha da história de One Piece, e tudo que foi mostrado durante o arco de Egghead parece estar levando a isso. Qualquer que seja o incidente de Egghead, a decisão do governo mundial de assassinar o Vegapunk tornou-se o gatilho para um conflito crucial, uma guerra que decidirá o futuro do mundo de One Piece. No arco atual, em uma reviravolta surpreendente, os piratas do Chapéu de Palha perderam sua primeira luta desde o time skip de 2 anos, e fez com que Luffy e seus companheiros fizessem uma pausa em suas viagens para treinar e se tornarem fortes o suficiente para enfrentar as maiores ameaças e perigos do mundo de One Piece. No capítulo 1077, a batalha entre os Chapéus de Palha e os Serafins pacifistas dentro do laboratório de Vegapunk continua. Os piratas são divididos em grupos e Luffy e Zoro se aliaram temporariamente com seus inimigos de longa data da CP0, não tendo muitos problemas para lidar com S-Hawk e S-Bear. Os membros mais fracos da tripulação, no entanto, estão tendo muito mais dificuldade. Enquanto Nami e Brook mal são salvos pela intervenção oportuna de Sanji, Usopp e Frank precisam se defender dos ataques do S-Snake, o Serafim criado a partir do fator de linhagem da Boa Hancock. Todos os seus esforços são inúteis e ambos os Chapéus de Palha são transformados em pedra pelos poderes da Mero Mero no Mi. Após o time skip, os Chapéus de Palha voltaram muito mais fortes, prontos para enfrentar o novo mundo, a parte mais perigosa
da Grand Line. Desde então, Luffy e seus companheiros enfrentaram inimigos poderosos, incluindo Doflamingo e toda sua organização, e até mesmo 2 dos Yonkous, os piratas mais poderosos do mundo, e terminaram vitoriosos. É verdade que os inimigos mais difíceis são sempre enfrentados pelos membros mais fortes da tripulação, Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe, mas os outros Chapéus de Palha sempre dão sua contribuição, derrotando membros secundários dos grupos inimigos que geralmente são bem fortes também. Durante a batalha contra os piratas de Kaido, por exemplo, cada um dos Chapéus de Palha mais fracos, entre aspas, derrotou um membro dos poderosos Tobiropos, os membros mais fortes da tripulação de Kaido, apenas abaixo das 3 calamidades. No entanto, a batalha contra os Serafins está provando ser um assunto completamente diferente. Os Serafins foram criados para serem as criaturas mais fortes do mundo, e seus corpos são uma mistura do DNA dos Lunarianos, Chichibukais e a tecnologia avançada de Vegapunk, junto com os poderes artificiais das Akumas no Mi. Até Luffy e Zoro estão tendo problemas contra eles, considerando a capacidade dos Lunarianos de resistir a todos os danos. Contra inimigos que provaram ser um desafio até para os Yonkous, havia muito pouco que os membros menos poderosos do Chapéu de Palha pudessem fazer. Nessa ocasião, em vez disso, o poder de S-Snake foi claramente esmagador para o Sop e Franky, marcando a primeira vez que 2 piratas do Chapéu de Palha foram derrotados em One Piece desde o salto de 2 anos. Isso pode se dar pelo fato que estamos entrando na reta final da obra e os vilões e adversários tendem a dar mais trabalho para os nossos protagonistas. Além disso, é claro, nós precisávamos de uma demonstração clara de poder para aqueles que substituiriam os Chichibukais, e temos esse arco justamente para isso. O Oda está deixando claro o nível de poder de todos aqueles personagens que estarão na guerra final, e para isso ele está disposto até mesmo a repetir a maior tragédia da história, o incidente mais devastador e cruel que ocorreu até agora em One Piece. O incidente de Ohara está prestes a se repetir na ilha de Egghead. Assim como quando exterminaram um país inteiro de pessoas pacíficas, o governo mundial está prestes a apagar Egghead dos mapas para apagar todos os vestígios da pesquisa proibida do Dr. Vegapunk. O capítulo 1078 de One Piece revela as verdadeiras intenções do governo mundial em relação ao Dr. Vegapunk e o seu complexo de pesquisa, a ilha de Egghead. Nos capítulos anteriores, os Gorosei despacharam os assassinos da CP0 para matar o Vegapunk, mas até isso não é o suficiente. O cientista cometeu o crime mais hediondo aos olhos do governo mundial, continuando a pesquisa sobre o século vazio e o reino antigo que começou em Ohara, o que significa que todos os vestígios de seu trabalho devem ser apagados, assim como aconteceu com os arqueólogos de Ohara anos antes. A história do infame incidente de Ohara foi revelada durante o trágico flashback de Nico Robin, e a história desse trágico genocídio está prestes a se repetir. Segundo Stussy, aliada secreta de Vegapunk dentro da CP0, o governo mundial acredita que Egghead é ainda mais perigosa que Ohara, devido à genialidade de Vegapunk e ao poder militar concedido por suas invenções, incluindo soldados pacifistas. Por essas razões, eles despacharam uma força esmagadora para resolver o problema, incluindo o almirante da marinha Kizaru e até mesmo um dos próprios Gorosei, Jay Garcia Saturn. Sentomaru, o guarda-costas de Vegapunk e ele próprio um fuzileiro naval, concorda e imediatamente ordena que todos os habitantes de Egghead evacuem a ilha, ciente de que ela logo será arrasada. Essa decisão prova o quanto os 5 anciãos têm medo dos segredos escondidos no século vazio, e prova também que Vegapunk era o seu melhor trunfo científico, que criou armas avançadas como os poderosos Serafins. Matar Vegapunk é, portanto, uma medida verdadeiramente extrema, estimulada pela traição de York, que vazou a pesquisa proibida de Vegapunk para o governo mundial. O incidente de Ohara tem um significado especial para One Piece. Ele representa a crueldade desumana dos verdadeiros vilões dessa história, o governo mundial e o poder dos mistérios centrais da série, o século vazio, os poneglyphs e o reino antigo. O incidente de Egghead será mais importante ainda e terá consequências maiores do que aconteceu em Ohara, já que o capítulo 1078 mostra que as consequências do que está prestes a acontecer com Egghead chocarão o mundo de One Piece em sua essência. Eiichiro Oda, em sua carta para One Piece em 2023, disse que haveria um Battle Royale nesse ano e muitos de nós pensávamos que seria apenas no fim do ano. Mas com os últimos capítulos as coisas começam a mudar um pouco de ótica e realmente parece que essa batalha generalizada não está tão longe de acontecer. Battle Royale, para quem não está familiarizado com o termo, é um estilo de jogo onde diversos jogadores se enfrentam em uma arena ou uma ilha, em batalhas frenéticas até que apenas um permaneça de pé. E nós temos 2 cenários perfeitos para que isso ocorra nos momentos atuais do mangá, a Ilha Pirata de Hashinozo e a Ilha de Egghead. Vamos rever o atual cenário de ambas as ilhas e entender como esse incidente que está por vir pode mudar
tudo na obra. Primeiro, temos Kuma em Mary Joyce. Sua programação parece ter sido ativada sozinho, ou por algum comando que ainda não sabemos qual, para que uma das suas últimas ações fosse ir até a Terra Sagrada. Isso é bem semelhante ao que é contado por Vegapunk no capítulo 1067, quando misteriosamente um robô do Reino Antigo atacou Mary Joyce há 200 anos, porém não teve energia suficiente para continuar sua missão. Ambos com certeza têm alguma relação com o século perdido, e se não fosse pela relutância de Bonnie em descobrir a verdade, nós já saberíamos qual é essa relação. Porém, esse com certeza é um ponto a se observar no cenário da guerra. Além disso, no capítulo 1074 nos é mostrado que Kuma, quando criança, já era um escravo dos Tenryubitos. E isso tudo em apenas algumas páginas de flashback. Esse personagem com certeza ainda terá uma importância imensa nos eventos finais de One Piece. E em seguida temos a Ilha Sphinx, lar de Barba Branca que foi atacado por marinheiros em busca da herança do antigo Yonkou. Porém, Weevil defendeu esse território, mas foi sequestrado por Ryokugyo e não se sabe o paradeiro dele. O que isso tem a ver com os acontecimentos de Egghead, vocês devem estar se perguntando. Olhem o fim do capítulo 1073. A Miss Buckingham Stussy, mãe de Weevil, pede para que Marco salve seu filho da marinha, e diz que se ele duvida da linhagem de sangue de Weevil, pode falar com Vegapunk. Weevil pode ter sido o primeiro dos clones de Vegapunk que deu certo, entre aspas, e podemos ver o desenrolar desse fato nos poderes dos Serafins, que podem representar uma ameaça muito maior se portarem DNA de Yonkous como Newgate e até o próprio Roger. Se Vegapunk conseguiu criar um ser vivo a partir do DNA de Barba Branca, as possibilidades são infinitas. O cenário da guerra envolve mais de 100 navios indo em direção a Egghead, como vimos no capítulo 1076, o envolvimento direto de um Gorosei e um almirante, uma traição interna que revelou os segredos de Vegapunk e um mundo externo extremamente instável, com diversos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que mais chama a atenção é um dos navios de Barba Negra que está chegando à ilha de Egghead. Barba Negra acabou de derrotar Trafalgar Law e toda sua tripulação, e nós não fazemos a menor ideia de qual será o seu próximo destino, já que seu território está sendo atacado por ninguém menos que Garp. Mas relendo os capítulos anteriores, mais especificamente o capítulo 1080, nos deparamos com algo muito interessante e até um pouco assustador. Esse capítulo, intitulado O Herói Lendário, traz uma fala muito curiosa de Barba Negra que gerou discussões em torno da comunidade. Eu farei da Ilha Pirata um país, um que seja reconhecido pelo governo mundial. Eu serei o rei, do reino Barba Negra. Que tal? Essa frase por si só não faz o menor sentido se pensarmos nas ambições do personagem até aqui. Ele é rival direto de Luffy e já mencionou seu desejo de encontrar o One Piece, falando diversas vezes sobre o sonho dos homens. Mas essa atitude repentina de querer ser rei do seu próprio país nos fez pensar até mesmo que esse homem não é Teach ou está sendo controlado por outra pessoa. Mas o nosso foco aqui não é a fala de Teach, mas sim a de Kobe. Isso é ridículo, não tem como eles permitirem isso, um país de criminosos? Em um primeiro momento, esse trecho pode ter passado despercebido, mas todos nós já ouvimos falar sobre esse país de criminosos. Vocês se lembram de Thriller Bark? Gekko Moria diz no capítulo 456 que Ors foi o líder de uma terra congelada que era conhecida por ser um país de criminosos lendário, conhecido no mundo inteiro. E isso aconteceu há 500 anos. Moria continua dizendo que Ors era um guerreiro lendário chamado de Demônio, o que claramente nos remete aos D pela forma como o governo chama aqueles que portam esse nome. Além disso, ele tem a bandeira que todos nós acreditamos ser a do Reino Antigo em suas roupas, e fazendo um cálculo básico, provavelmente esse gigante viveu durante o século perdido, por seu povo ter uma expectativa de vida muito maior que os humanos normais. Junte isso ao número do zumbi de Ors, que é 900, e vamos até o capítulo 900 de One Piece, porque sabemos como Oda adora isso. Esse capítulo é chamado de Música do Final Ruim. Nele, Big Mom fala do seu desejo de criar um país onde todas as raças possam viver em paz, nem que ela tenha que fazer um pacto com o demônio para isso. Percebem um padrão aqui? Barba Negra, Big Mom e até Ors compartilham de um sonho ou propósito muito parecido, e os três apresentam relações que até agora eram ocultas. Vocês devem estar se perguntando, tá, e onde se encaixa Shebeck nisso tudo? E aqui eu vou lembrar a vocês qual era o maior sonho desse pirata lendário: ser o rei do mundo. E aqui está a relação. Joy Boy tinha o sonho de tornar o mundo livre, e esse sonho passou para gerações futuras em forma de seu propósito, que foi distorcido diversas vezes ao longo dos anos. O trono de Mary Joyce, que devia estar vazio, é ocupado por In, no cargo de rei do mundo, de uma forma totalmente opressora e cruel, destruindo reinos inteiros por discordarem dele. Ors provavelmente tentou fazer um país com aqueles que se recusavam a servir ao governo, sendo chamados de criminosos, e o seu líder de demônio. Shebeck procurou conhecer os tabus do mundo e com certeza
aprendeu muito sobre o reino antigo e o seu líder, e talvez pensou que poderia se tornar o Joy Boy. Porém, ele entendeu errado esse propósito e almejou ter o poder para dominar o mundo inteiro. Big Mom, que fez parte de sua tripulação, e até mesmo Kaido desejaram o mesmo, cada um de sua forma. Barba Negra pode ter descoberto sobre os tabus do mundo assim como seu antecessor, ou se a teoria da possessão estiver correta, ele é uma espécie de reencarnação do próprio Shebeck. Pela primeira vez em toda a obra, Tite deixou claro um desejo e objetivo que vai de encontro com tudo que o personagem construiu, a não ser que ele esteja seguindo exatamente o propósito de Shebeck, que no final das contas é apenas uma forma distorcida do sonho de Joy Boy. E então temos Luffy no centro de todo esse furacão. Ele entendeu, mesmo sem saber, qual o verdadeiro propósito de Joy Boy, e seu sonho oculto muito provavelmente é o mesmo que norteou todos esses piratas a seguirem seus sonhos e buscarem One Piece, a liberdade. O mundo que Luffy quer criar é um mundo onde todos possam comer à vontade e ser verdadeiramente livres, sem tronos, sem reis absolutos, sem caos. Esse é o propósito de Joy Boy, e sutilmente o Oda está deixando isso claro na reta final do mangá, para que quando Luffy finalmente cumprir seu propósito, nós possamos olhar para trás e perceber que tudo isso estava lá o tempo todo. E cara, ainda faltou falar sobre a luta de Garp contra Aokiji, a batalha em Hashinozo, as lutas dos Mugiwaras, Elbaf, Shanks, Law, o Homem da Cicatriz de Queimadura, mas como vocês já imaginam, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa teoria a gente trouxe com muito carinho para vocês, então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e comentar o que vocês acharam. Lembrando que até o fim do mês ainda vão ter mais teorias para vocês, então se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma delas. E a partir da semana que vem voltamos com os capítulos de One Piece finalmente. E vamos descobrir qual que é esse incidente que vai mexer com o mundo inteiro. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!